Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para vocês. Sejam todos bem-vindos comigo e com o timaço de Carlos Batista, a partir de agora até meio-dia, com tudo que rola no futebol para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani fica com 1 a menos no primeiro tempo, sofre gol na reta final e perde para o Sport por 1-0. Com o resultado, o Bugre fica a 5 pontos de distância do 19º colocado Ituano. Matheus Salustiano e Pacheco se juntam aos 3 reforços já anunciados e ficam à disposição de Pintado para o próximo jogo contra o Novo Horizontino no sábado. Anúncio oficial da dupla acontecerá nos próximos dias. Ponte fica no empate sem gols com o Brusque e segue sem vencer como visitante na Série B. Mesmo com o resultado, o Macaca permanece na 13ª colocação, agora com 11 pontos somados. Nelsinho Batista perde Dodô por suspensão, mas conta com os retornos de Pedro Rocha e Igor Inocêncio para a partida contra o Mirassol, marcada para sexta no Moisés Lucarelli. Com o empate do Flamengo, Palmeiras e Botafogo se aproximam da liderança do Brasileirão. Verdão e Glorioso vencem seus compromissos e ficam somente a 1 ponto do Flamengo, que ficou apenas no empate contra o Cuiabá no Maracanã. Flamengo e Palmeiras negociam troca de Gabigol por Dudu. Conversas estão em andamento para fechar o negócio, que não é considerado simples. Negociação se arrasta desde o início da última semana, logo após a procura do Verdão por Gabigol. Brasil joga mal, perde para o Uruguai nos pênaltis e é eliminado nas quartas de final da Copa América. Éder Militão e Douglas Luiz desperdiçaram as cobranças para o Brasil. O Uruguai agora encara a Colômbia na semifinal. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande a sua mensagem, porque daqui a pouquinho, de texto, ela vai pro ar. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes.
Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. O TC10 agora está totalmente digital, integrado à base de dados do clube e conectado aos parceiros comerciais. Um verdadeiro clube de vantagens para o torcedor inscrito. É a melhor chance para se tornar um torcedor de carteirinha, assistir a todas as partidas com o mando da macaca no Majestoso, ganhar brindes e participar das experiências exclusivas. Acesse novotc10.com.br. Carregue com orgulho a bandeira alvinegra e pertença à força da Ponte Preta. Faça sua adesão. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Nesta segunda-feira, eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem no Brinco, o Guarani conheceu mais uma derrota. Jogando em casa, perdeu para o Sport por 1-0. Tivemos ainda pela rodada 14, a vitória do Santos fora de casa sobre o Ceará por 1-0. Brusque e Ponte Preta empataram por 0-0. O América derrotou o Operário 2-0. O Goiás perdeu em casa para a Chapecoense por 2-1. Coritiba e Paysandu empataram por 1-1. O Ituano venceu o Botafogo por 3-2. Hoje, 8 da noite, tem Avaí, Novo Horizontino, e às 9, Amazonas e Vila Nova. Fechando a rodada, amanhã às 9 da noite, jogam Mirassol e CRB. O Santos lidera com 25, o América também 25. O Sport tem 23 e o Avaí fecha o G4 também com 23 pontos. A Ponte Preta é a 13ª colocada com 17 e o Guarani segue na lanterna com apenas 6 pontos conquistados. Já pelo Brasileirão, tivemos os seguintes resultados pela 15ª rodada. O São Paulo venceu o time do Bragantino pelo placar de 2-0. O Flamengo empatou por 1-1 com o Cuiabá. O Juventude derrotou o Grêmio por 3-0. O Fortaleza venceu o Fluminense por 1-0. O Cruzeiro venceu o Corinthians por 3-0. O Inter, voltando a atuar no Beira-Rio, perdeu para o Vasco por 2-1. O Atlético Goianiense de virada foi derrotado pelo Atlético Paranense por 2-0. O Palmeiras venceu o Bahia por 2-0. O Vitória venceu o Criciúma por 2-1. E o Botafogo derrotou o Atlético Mineiro por 3-0. A classificação do Brasileirão aponta o Flamengo na liderança com 31 pontos. Colados, Botafogo e Palmeiras com 30 e o São Paulo é o 4º colocado com 27. Na zona do rebaixamento, o Corinthians tem 12, Grêmio 11, Atlético Goianiense 11 e o Fluminense é o lanterna com apenas 7 pontos. Pela Copa América, o Brasil foi eliminado ao perder nos pênaltis para o Uruguai na madrugada de sábado para domingo. Empate no tempo normal por 0-0 e derrota nos pênaltis por 4-2. Amanhã, pela semifinal, tem Argentina e Canadá. E na quarta-feira, Uruguai e Colômbia. Já pela Eurocopa, foram definidas as partidas de semifinal. A Espanha vai pegar a França e na outra semifinal jogam Inglaterra e Holanda.
Você sente aquele friozinho chegando? Nada melhor do que uma deliciosa sopa em dias de inverno. Aqui na Família Diani, preparamos um cardápio especial de sopas e caldos para você saborear uma explosão de sabores autênticos da Itália. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 287. Siga nosso Instagram, @Família Diani. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos atender aqui os nossos ouvintes, graças a Deus são muitos. Sempre muito obrigado pelas mensagens, meus amigos, todos os dias, meus fiéis amigos, mandando aqui participação e eu gosto muito. Primeiro de tudo, gostaria de parabenizar a seleção do Uruguai, que mesmo com 10 jogadores conseguiu passar pelo Brasil. Parabenizar o Sport com um jogador a menos, ou com o Guarani, né, com um jogador a menos, foi para cima e venceu o jogo. E a menção honrosa à Chape, que 11 contra 11 não se acovardou e ganhou na bola do Goiás. Tá bom. Não sei quem que mandou aqui, o Wellington. Valeu, Wellington. Boa semana a todos. Meu time não vai mesmo sem entregar, sem vontade, está difícil, confuso. Guarani é uma toalha de remendos. Rasgar lá é uma porcaria, não tem mais o que falar. Donizete, um abraço, Donizete. Obrigado, viu? Bate pesado, a Ponte vai trazer alguns jogadores? Vai. Ontem fui ao brinco e o que vi, eu poderia ter me poupado. O treineiro do Guarani não deve treinar o time. Você não vê uma jogada em que perceba e teve uma coordenação. O time jogou recuado 75 minutos do jogo, o time não sabe fazer a linha de impedimento e no jogo daria para fazer várias vezes. O time do Sport é mais fraco do que água de batata. Ontem, mais uma vez, o Guarani perdeu para o Sport, é o Edivalmir. Um abraço, Edivalmir. CH, amigo, inicio a semana com 3 verdades. A macaquinha se contenta com empates. Acredito que a médio prazo ficaremos naquela zona que não incomoda para subir, mas também não passa sufoco de cair. E outro time vai ser sufoco até o fim. Quanto à nossa seleção, bem, essa sim com os times de Campinas é melhor guardar o carinho passado porque o presente, entre aspas, né? Abraço, uma ótima semana. Quem mandou aqui é o Barba. Gostei muito da atuação do goleiro Luan, acho que deveria ser dada a oportunidade. O Pedrão anda falhando muito. Valeu. Temos que exaltar a coragem do técnico Pintado em assumir esse plantel e registrar a covardia dessa diretoria em se esconder nessa situação crítica. Deve estar escondida no vaso sanitário. Nilton Ribeiro de Paulínia. Meu amigo, não tá fácil não. Estamos tomando uma aqui no Senhor Roberto, Marcão, Pedrão, é o Batata lá de Rio Preto. Um abraço, toma uma por mim aí que eu não posso. Um abraço, Batata, e a todo mundo aí. Ainda vamos sair dessa lama que nos colocaram. O Bugrão não vai cair. Pico, do Cambuí, Maurício, um abraço. Por mais boa vontade que se tenha, está uma lástima torcer pelo futebol de Campinas. Na minha opinião, está uma briga para ver qual das duas equipes está pior. A Ponte uma situação um pouco melhor, mas com o futebol sofrível. Que acha o amigo? Acho que precisa melhorar urgente. Você tem toda a razão, Wagner. A cada ano que passa, a mentalidade da seleção brasileira vai descendo degraus. A percepção é fácil. Perceba, se no país existem clubes com futebol mais representativos que a tal seleção, há algo muito errado nisso. Renato Grácia. Bom dia, CH. Comemoramos 10 anos do fiasco do 7-1. O que me deixa feliz é que vivi para assistir a Copa de 70. Pode ver, futebol de verdade, ninguém rolando no campo. Não tá, Edson, é verdade. Tá todo futebol, qualidade do futebol tá muito questionável. Ponte Preta precisa de um meio urgente. O time não tem jogadas de ataque, só no vamos que vamos. Maninho. CH, por que o Pintado trocou o Lucas Araújo por Leite? Se for por cartão amarelo, não justifica, é só orientar o jogador. Essa substituição prejudicou muito o que jogou, já que jogava com um a menos. Edson Lencioni, tá bom? Tudo tranquilo, amigo? Tudo bem. O que acha da atitude dos jogadores da seleção brasileira e não dá a mínima para o Dorival na hora da cobrança de pênaltis?
Será mesmo que o treinador da seleção convoca ou a seleção está mesmo nas mãos da CBF? Marcelo Pimentel. Ficou estranho, né? No momento do fecha ali da roda, o Dorival ficar de fora, mas segundo os próprios jogadores, eles já haviam conversado de maneira individual, né? Então, sei lá, o trabalho todo está muito estranho, né? Mas também não adianta, vai trocar de novo. O que falta à seleção brasileira e à CBF é convicção e um projeto de futebol, não é? Não é trocando o treinador e convocando outros jogadores que se resolve um problema tão grave como esse. O problema é estrutural. É só você pegar o Diniz e o Dorival. Um não tem nada a ver com o outro. Isso demonstra o quê? Nitidamente, a falta de convicção dos homens que dirigem a CBF. Então, quando você faz um plano, você tem que projetar um comandante que a seleção jogue de uma maneira que você que está comandando concorde. Nós vamos jogar no contra-ataque. Ou nós vamos ser um time, sabe, muito defensivo. E aí você traz um comandante para reger essa orquestra. Eles não sabem, eles não têm convicção nenhuma. É um negócio horroroso. É muito triste mesmo. 11h46 agora. É hora do Clube da Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre ontem perdeu mais uma vez, chega a 10 rodadas consecutivas sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Derrota para o Sport pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Zé Roberto. Técnico Pintado mais uma vez teve inúmeras dificuldades para montar o time, vários desfalques e ainda teve mais uma expulsão, né? Segunda seguida. Desta vez o Ian Henrique acabou sendo expulso, ele que foi escalado na lateral direita, deixando o time com um jogador a menos ainda no primeiro tempo. O Sport não foi tão superior assim, não criou tantas oportunidades assim, mas as poucas que aproveitou levou perigo. Em uma delas, com o Zé Roberto, fez 1-0 na segunda etapa, decretando a vitória. Resultado deixa o Guarani na lanterna e 5 pontos atrás do Ituano, que é o 19º colocado, o time que está acima. E são aí 10 pontos já atrás do primeiro time, fora da zona do rebaixamento. Reta final do primeiro turno, a situação está ficando complicada cada vez mais. Ao final do jogo, em entrevista coletiva, o técnico Pintado falou sobre a expulsão do Ian Henrique e sobre o rendimento do time nesta derrota para o Sport. O momento emocional, né, tem um peso, sim. Não é positivo, né, a gente avaliar individualmente, principalmente o jovem. A gente avaliar uma performance por um lance, a gente vai acabar sendo injusto, principalmente com um jovem que é ativo do clube, que é formado no clube, que vinha fazendo um bom jogo até então. Dentro do que a gente tinha planejado no jogo, a gente estava conseguindo, né, construir, jogar contra uma grande equipe. O Sport é uma equipe que está montada, né, para o acesso, uma equipe muito forte. É que essas duas expulsões realmente pesam muito para a gente, né? A gente já tem uma dificuldade, a gente está construindo, a gente está buscando, né, algumas soluções, e acredito que a equipe tem performado, não com o que a gente gostaria, que é a vitória, é claro, mas o volume do jogo, né? Se a gente for avaliar friamente, eu não sei quantas bolas assim chegaram no nosso gol, né, pro Vladimir fazer um milagre, ou fazer assim, mesmo com um jogador a menos. Acredito que nós tivemos 2, 3 chances ali que, com um pouco mais de equilíbrio, a gente poderia ter terminado bem. A bola na trave do Ayrton de novo. Mas com um jogador a menos fica muito difícil, principalmente contra uma grande equipe que é o Sport. Palavras do técnico Pintado. As atenções se voltam agora para a abertura da janela de inverno, né? Depois de amanhã, na quarta-feira, está aberta a possibilidade da inscrição e utilização de novos jogadores. O Guarani já tem 3 anunciados oficialmente, outros 2 estão treinando e devem ser confirmados também oficialmente nesta semana. O Pacheco e também o Salustiano são opções que ganha o técnico Pintado para reforçar o time, já visando o próximo jogo contra o Novo Horizontino no sábado e a sequência
desta Série B do Campeonato Brasileiro. CH. Muito obrigado. Deixa eu mandar um abraço para o Renato César. Um bom dia para o Luiz também aqui. Um grande abraço para o Edson Guilherme. Também para o Vitor Hugo. Deixa eu ver quem mais aqui. E também para o Edgar. Muito obrigado pelas suas mensagens. Para comentar o Guarani, que perdeu em casa. Chegando na programação, Valdemir Gomes. Bom dia, Tigrão. Bom dia, CH. Um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. Brinco de Ouro ontem, Circo dos Horrores, né? Um jogo muito fraco tecnicamente, um jogo do qual a gente esperava muito mais, esperávamos inclusive o Guarani com um pouco mais de agressividade, um pouco mais de iniciativa ofensiva, verticalidade, mas o Guarani foi um time lento, o Sport também. Aliás, o Guarani não mereceu vencer e nem perder, e o Sport não mereceu vencer o jogo. Fez um gol aí com um lance acidental, 2 jogadores do próprio Sport furaram e a bola acabou se oferecendo para o Zé Roberto, que empurrou para dentro, cara a cara com o Vladimir, e o Sport acabou fazendo 1-0 a 31 do segundo tempo. O Guarani foi muito prejudicado com a expulsão do Ian Henrique, que estava bem no lance, entrou lá com excesso de força, o jogador do Sport já tinha tocado na bola e ele acaba pisando no tornozelo do jogador pernambucano. Para mim, expulsão correta, mas muito dolorida para o Guarani, que teve que mexer. O Pintado meteu um zagueiro ali para fechar, tirou um meia, e o Guarani perdeu totalmente a intensidade. Ainda assim, lutou muito, mas tecnicamente produziu muito pouco e perdeu de novo, o que é profundamente lamentável, perigoso e frustrante para a torcida do Guarani, num dos piores jogos da Série B que eu tive a oportunidade de acompanhar até agora nesse ano de 2024. 11h52 em Campinas. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Volta ele, Vladimir Catarino. CH, ouvintes do Nossa Área, informações da Ponte Preta. A Macaca jogou na sexta-feira, ficou no empate 0-0 com o Brusque, lá em Itajaí, Santa Catarina. Jogo fraco tecnicamente, né? Poucas oportunidades criadas de ambos os lados, mas no fim acabou sendo importante por um ponto conquistado pela Ponte Preta fora de casa. A Macaca segue sem vencer fora de casa na competição, né? Mas tem somado pontos, somou 2 nos últimos 2 jogos que fez fora de Campinas. A Ponte permanece agora na 13ª colocação na tabela de classificação, tem 17 pontos ganhos. O time não pôde contar com o Pedro Rocha, goleiro, também com o Igor Inocêncio, ambos suspensos com 3 cartões amarelos. O Luan foi o substituto no gol, enquanto o João Gabriel jogou na lateral direita. Não comprometeram, né? Aliás, o Luan, sempre que foi exigido, acabou correspondendo. Jogador realmente importante aí desse grupo Ponte Pretano. Macaca, depois de 2 partidas fora de casa, volta a Campinas. Próximo jogo é na noite de sexta-feira. Confronto difícil, né, contra o bom time do Mirassol, mas dentro de casa a Ponte Preta tem feito o seu papel. Todas as vitórias ponte-pretanas no campeonato foram dentro do Moisés Zuccarelli. Para a partida de sexta, o técnico Nelson Batista não vai ter o Dodô. Esse recebeu o 3º cartão amarelo, está suspenso, mas conta com Pedro Rocha e com Igor Inocêncio. A expectativa também da volta do Gabriel Novaes. Vai ter um time mais encorpado. Além disso, tem aí a janela de transferências, né? Se abre na próxima quarta-feira, dia 10. A ideia da Ponte Preta é a contratação de 5 a 7 jogadores reforços para a sequência do campeonato, até porque a ideia da Ponte Preta é reforçar o time, brigar na parte de cima da tabela, quem sabe buscar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. As informações da Macaca aqui no Nossa Área. Obrigado, Vlad. Deixa eu mandar um abraço pro Gil Kleber. Dá uma passadinha de vez em quando aqui, Gil. Aparece aqui no serviço de vez em quando, tá? Vê, você ainda trabalha aqui, Gil. Isso, dá uma olhadinha aqui como é que tá o ambiente, se tá tudo em ordem, tá bom? Ô, Tigrão, fale da ponte, por gentileza. Gil Kleber é uma figura, hein? Ah, é uma figura. É uma figura. Tem Ô, Gil Kleber, você tem que falar pro CH o seguinte: microfone é igual sorvete, tem que chegar a boca nele, pô. Ele fica falando de longe.
O Brusque é o time mais fraco que eu vi até agora. A Ponte perdeu uma grande oportunidade de conquistar a sua primeira vitória fora de casa. O jogo foi muito ruim, mas o Brusque também não ameaçou a Ponte. Gramado ruim, público abaixo de 500 torcedores. Tinha mais torcedor da Ponte que do Brusque. Ainda que tinha bastante gente da Ponte. Itajaí, mas a Ponte, não sei o que acontece fora de casa. Parece que o time, ele murcha, né? Parece que ele se encolhe, parece que ele não tem confiança. E era um adversário, mas plenamente batível. Clarissimamente a Ponte tem mais time do que esse time do Brusque, pelo menos o time que se apresentou contra a Ponte lá na sexta-feira. E aí, 0-0, né? Fica aquela modorrência toda e o jogo com uns 20, 25 do primeiro tempo, ele já sinalizou assim, vai ficar 0-0 esse negócio aí. E a Ponte perdeu a oportunidade, não brilhou. Jogo muito ruim tecnicamente, um adversário fraquíssimo e a Ponte se nivelou com esse adversário por baixo. E aí o 0-0, ele mostrou com clareza total aquilo que aconteceu ou até aquilo que não aconteceu no jogo. Uma tiriça gigantesca. 11h56 agora. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Linguiça Seara, excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente Linguiça Seara, deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco, preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br.
A ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Palmeiras sobre o Bahia em jogo realizado neste domingo à noite no Allianz Parque, 2-0 para o Verdão, com público de mais de 40 mil torcedores que proporcionaram uma renda de R$2.200.000. O Palmeiras e o Everton, Mike, depois Caio Paulista, Gustavo Gomes, Vitor Reis e Piquerez, Arimo Moreno, Gabriel Menino, depois Fabinho e Rafael Veiga, Rony, depois Vanderlan, Estevão, depois Marcos Rocha e Flaco Lopes, depois Luigi, a equipe do técnico Abel Ferreira. O Bahia do Rogério Ceni com Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Canu e Luciano Juba. Caio Alexandre, Gia Lucas, depois Iago Felipe, Everton Ribeiro, depois Carlos de Penha, Cauli, depois Estupinhã e Tassiano, depois Ademir, Everaldo, depois Biel. Estevão abriu o placar para o Palmeiras aos 47 minutos do primeiro tempo e Rony definiu aos 15 minutos da etapa final. Arbitragem de Jonathan Pinheiro. Vitória do Palmeiras sobre o Bahia, 14ª rodada, ou melhor, 15ª rodada do Brasileiro. Palmeiras 2, Bahia 0. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e a gente volta amanhã, no feriado, terça-feira, às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área para você. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes.